Fala aí, queridos, graças e paz, tudo bom com vocês? A Bíblia nos fala que ao longo dos anos se levantaram várias gerações aqui nessa terra. E dentre muitas gerações, atualmente tem se levantado uma geração de pessoas que precisam amadurecer e crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de hoje ela tem o intuito de fazer com que a gente amadureça, fazer com que a gente avance e cresça. Será que você está preparado para a palavra de hoje? Se você está, então acompanhe esse vídeo hoje que você irá aprender um pouco sobre a geração Danoninho. A palavra de hoje se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Abre lá a tua Bíblia e acompanha o que a palavra de Deus diz para nós que se encontra lá. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, essa palavra de hoje, geração Danoninho, ela vem fazer com que a gente tenha um entendimento daquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque quando a gente vê uma das características fundamentais de meninos é a inconstância. E nós já encontramos aqui nesse versículo. Note que ele fala quando eu era, quando eu pensava, eu falava, eu sentia. Aqui fala de instabilidade emocional. Tem se levantado uma geração de pessoas que são muito instáveis nas suas emoções. E isso tem feito com que alguns não possam receber do Senhor aquilo que o Senhor quer confiar e depositar a eles. Eu tenho aprendido muito com a minha filha, que eu tenho uma filha de 8 meses, e é muito interessante que quando ela quer muito uma coisa e que a gente quer tirar aquela coisa dela, a gente substitui por outra. E é impressionante como ela perde muito facilmente o foco daquilo que ela quer e muito facilmente ela troca aquilo que ela estava querendo naquele exato momento. E assim, muitas vezes, tem sido essa tal geração de pessoas que tem se levantado. São pessoas que o Senhor quer confiar algo importante para elas, mas não pode. Por quê? Porque as suas emoções, elas são muito instáveis e muito facilmente elas abrem mão daquilo que o Senhor confiou a elas. E lá é interessante que existem pessoas que já eram para estar comendo algo mais sólido, que já era para ter avançado, que já era para ter amadurecido, mas insistem em continuar ainda bebendo leite. É a tal geração Danoninho. A geração Danoninho é a geração mimada. A geração Danoninho é a geração que não tem base, é a geração que não é forte, é a geração que não está preparada para vencer as adversidades da vida, mas não porque não lhe tenha sido oferecido um alimento mais sólido, e sim porque elas não suportariam tal alimento e decididamente elas insistem em estar ainda bebendo leite. Imagine um adulto hoje que nunca experimentou um outro alimento a não ser o leite. Certamente essa pessoa teria algumas outras complicações em sua saúde. E isso nós vemos aqui muito na palavra de Deus, algumas pessoas que insistiram em viver ainda bebendo leite e beberam também algum tipo de leite falsificado. E eu irei expor agora aqui a vocês alguns desses versículos. E um se encontra lá em 1 Pedro 2, que fala: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a vossa salvação. Aqui está falando dos primeiros passos da fé. E esses primeiros passos da fé, eles são de fundamental importância. Por isso que existem pessoas que precisam investir mais nesse genuíno leite. Esses primeiros passos na fé, eles serão de extrema importância, porque se não alicerçarmos muito bem aqueles que estão iniciando na sua fé, irá também ser pessoas que serão firmadas em mentiras, em coisas que não estão escritas nas Sagradas Escrituras, não irão provar do genuíno leite. E isso é muito interessante, que note que elas precisam desejar ardentemente tal leite. Então isso, a gente precisa entender que esse genuíno leite precisa ser uma constante, mas a gente não pode, infelizmente, também fazer com que
tais cristãos, eles insistam em permanecer também bebendo só o leite. Porque lá em 1 Coríntios, a gente vê o Senhor falando para nós no 1 Coríntios 3, o versículo 1 e o 2, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, assim como a carnais e crianças em Cristo. Leite eu vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque vocês ainda não podiam suportar, e nem ainda agora podem. Por quê? Porque são carnais. Eu entendo que a gente tem os primeiros passos na fé cristã. Eu entendo que a gente tem que começar na nossa caminhada cristã como bebês, como pessoas recém-nascidas, mas existe um momento da nossa vida que a gente precisa crescer. E muitas vezes, por não termos crescido, não podemos suportar aquilo que o Senhor quer confiar a nós. E muitas vezes, no lugar de crescermos, insistimos em permanecer como carnais. Pessoas carnais, elas não se abrem para um alimento mais sólido. Pessoas carnais não podem receber do Senhor coisas mais profundas. Por quê? Porque não irão suportar. Imagina, existe um nível mais profundo em Deus. Existe um nível tão profundo em Deus. E esse nível, Deus quer que a gente esteja lá. Mas muitas vezes, se o Senhor nos jogar hoje lá, nós não iremos suportar. Por quê? Porque somos carnais. E aqueles que são carnais, eles não conseguem entender aquilo que é do Espírito. Por quê? Porque ainda está bebendo leite, não está preparado. E quantas às vezes, infelizmente, eles se aprofundam nas coisas de Deus e se decepcionam e abandonam e viram muitas vezes aquelas pessoas que abandonam a fé foram pessoas que viveram em uma intensidade que se perderam por não estar preparado. Agora note o que a palavra está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 5, o versículo 11 em diante, vai falar que os cristãos hebreus, eles não tinham progredido na fé. Hebreus 5, o versículo 11 em diante, que faz a esse respeito, eu tenho muitas coisas difíceis para explicar para vocês. Porquanto vocês têm se tornado tardios em ouvir. Nunca se tratou de Deus falar conosco, e sim dos nossos ouvidos estar aberto para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós temos nos tornado muitas vezes tardio em ouvir, porque com efeito, quanto a isso, vocês já deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novidade de necessidade de alguém que vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Existe um tempo em nossa vida e é justamente esse tempo que a gente precisa para amadurecer, mas a gente precisa entender também que amadurecimento não tem nada a ver com idade, tem a ver com a nossa mente. Existem jovens que são muito mais maduros do que muitos adultos, muitas vezes, que nós conhecemos. É a chamada síndrome de Peter Pan, porque existem pessoas que insistem em não amadurecer, crescem, mas não amadurecem. E existe essa geração da Noninho é a geração que tem crescido, mas não tem amadurecido. Então, o versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite, ele é inexperiente na palavra da justiça. Por quê? Porque é criança. O que é que se confia a uma criança? Imagine, você confia a sua senha bancária a uma criança, você confia a chave do seu carro a uma criança. Não, você não é um irresponsável. Da mesma forma, Deus também não é. E o versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também
o mal. Precisamos entender, o desejo de Deus, queridos, é que a gente cresça. O desejo de Deus é amadurecer as nossas faculdades de tal forma que a gente consiga entender e discernir entre o bem e entre o mal. Então, passamos por um momento de escolhas recentemente nas nossas eleições. Será que você conseguiu discernir entre o bem e o mal? Será que as suas ações e as suas atitudes têm sido atitudes de uma pessoa amadurecida a tal ponto que consiga discernir entre o bem e o mal? Será que você é dessa geração danoninho que não consegue discernir a vontade de Deus, que não pensa nas suas ações, que não assume as consequências das suas decisões? Então, queridos, o meu desejo nesse momento é que o Senhor nos amadureça, que o Senhor faça com que a gente avance, que o Senhor faça com que a gente entre em um nível de pessoas que amadureceram nele. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o nosso amigo Espírito Santo venha governar as nossas vidas e que a gente entenda que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.